Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Olha que beleza, gente. Olha que beleza, eu tô aqui na praça. Hoje eu vou fazer essa live aqui, tá bom? Na praça 19 de abril, como vocês sabem. Eu ultimamente sem um assunto, mas olhando pra gente, não paro nada não. Tá? Deus, ele sabe de todas as coisas, tá certo? Não uso muito o Instagram, tá? Então vou publicar lá no Facebook, tá? Enquanto você tá Aí o pessoal do Facebook vem para cá, pro TikTok. Eu preciso movimentar só mais um compartilhamento, tá bom, pessoal? Rapidinho. Eu preciso... Então tá, gente. Quero mostrar aqui, por enquanto você entra, sejam bem-vindos, tá? Você já pode curtir aqui, eu não coloquei meta, tá? Bom, eu tô mostrando aqui detalhes para você aqui na praça, tá certo? 19 de abril, é a praça que fica em frente, tá escuro, mas é em frente ao fórum, em frente às Americanas, tá? Em frente a Espásio, em frente a Mais Saúde, Drogaria, em frente à Padaria Portuguesa, em frente à Pietra, a Assembleia de Deus Madureira, em frente à Pietra, a Assembleia de Deus Madureira. Sejam bem-vindos. Vamos começar, certo, pelos detalhes. Como eu disse, eu entrei aqui, hoje eu senti de fazer uma live na praça, não lá em casa. Olha para isso aqui, gente. Essa obra-prima de Deus, ela expressa detalhes. Quer ver um outro detalhe aqui na praça? Vamos lá. Tomara que o sinal não caia, que a internet aqui no Acará tá muito ruim. Olha esse detalhe aqui, ó. Você tá vendo? Você viu? Aqui, olha o passarinho. Tá vendo? Olha o passarinho. Ô, passarinho lindo. É um detalhe. Tá pulando aqui, ó. Ó, passarinho. Vocês viram? Além do detalhe da árvore, né? Olha, o detalhe da árvore. Grave essa palavra, detalhe. É o assunto espiritual, tá? O assunto espiritual é os detalhes do Espírito Santo de Deus, tá? Os detalhes do Espírito Santo de Deus. Você precisa atentar para os detalhes do Espírito Santo de Deus. A nossa vida, meus amados, no cotidiano, ela é cheia de afazeres, né? É compromisso para cá, compromisso para lá, compromisso com o filho, compromisso com o trabalho, compromisso com a saúde, compromisso e mais compromisso, e até mesmo compromissos com a igreja, né?
E esses compromissos, eles desenrolam a nossa vida quando a gente executa-os com qualidade, né? Se você precisa de um tratamento médico, você tem que correr atrás. Boa viagem, viu? Você tem que... Olha como tá sequinha. Você tem que correr atrás. Você tem que enfrentar fila do SUS, né? Até do atendimento particular. Você tem que enfrentar fila hoje. Meu irmão, você tem que enfrentar. Olha esse sapinho. É um detalhe também, gente. Aqui na praça. Você tem que enfrentar. Aquilo que você quer conquistar na sua vida, você tem que enfrentar desafios para conquistar. Mas o que o senhor quer falar ao citar isso aqui? Eu vou sentar bem ali, acho que o sinal pega legal ali. Vou sentar ali naquela... Acho que está escuro, vou ver se acende a luz, que eu vou conversar com você, tá bom? A obra de Deus, meus amados, a obra de Deus... Olha essa cadeirinha legal, vou sentar nela. Olha aí, uau! Vamos lá, então aqui. A obra de Deus, ela não é feita de fazer. Tem muitas pessoas que elas não atentam para o detalhe da obra de Deus e elas acreditam, vou sentar ali que está muito escuro, que a obra de Deus é um nicho de atividades e mais atividades e mais atividades. Elas acham que estão fazendo a obra de Deus. Vou até encontrar um lugar bem claro, tá, gente? Elas acham que estão fazendo a obra de Deus pelos seus afazeres, né? Pelas atividades que desempenham no dia a dia. Eu faço a obra de Deus porque eu visitei 50 casas essa semana, 50 famílias. Dessas 50 famílias, 30 receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A obra de Deus, eu construí em todo o meu tempo de ministério 50 templos, passei por tantos e tantos campos e tal, e hoje eu reuni 3.000 almas para Jesus. Nossa, que feitoria excelente, né? Só que para Deus não é isso que conta em relação à obra dele, né? Não é a atividade. Eu não quero dizer com isso que as almas que receberam a Jesus, elas estão descartadas de uma programação de Deus, não é isso. As almas que foram resgatadas para o reino dos céus são benfeitorias espirituais que agradam a Deus, tá certo? O que eu quero deixar bem claro é que se você define obra de Deus como atividades realizadas, que no final do mês você vai resumir em um relatório, e esse relatório que você vai resumir, você vai descrever 100 literaturas ou 1.000 literaturas. Eu entreguei 1.000 literaturas, eu visitei 50 famílias, eu fiz tantos cultos, isso, aquilo e aquilo. Aí você apresenta ao pastor do campo e está tudo certo, né? Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, meus amados, não é só isso. Jesus, ele falou, eu estou lembrando, eu não tenho Bíblia aqui, mas Jesus, ele falou que a obra de meu Pai, de Deus, é fazer com que todos conheçam a Ti, que Tu enviastes a mim, disse Jesus, para salvar o mundo. Isso é a obra de Deus.
de uma forma muito bem simples colocada. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é fazer com que todos conheçam a Deus e que Deus enviou a Jesus para salvar o pecador. Essa é a obra de Deus. Só que, numa explicação bem simples, você compreende. Mas, na prática da palavra, ela se aplica de uma forma bem mais diferente, onde assim como você precisa atentar para os detalhes de uma flor, você precisa atentar para os detalhes da ação do Espírito Santo na tua vida, na vida da igreja. Porque sem o Espírito Santo, ninguém consegue entender as coisas reveladas. Sem o Espírito Santo, se você vai realizar um congresso, eu estou falando, eu acho, hoje com gente da igreja, né? E com gente de fora da igreja. Mas se você vai realizar um congresso e a tua principal preocupação é a roupa e a cor da roupa, você já tirou de lado o Espírito Santo. Acontece às vezes entre os grupos brigas, porque um quer a cor da roupa de um jeito, o modelo de outro, e aí o que fica à tona, o que fica em destaque na festa é aquela coisa glamurosa, é o pregador, né? O pregador que é famoso, o pregador que tem renome, vai trazer muita gente e tal, e vai movimentar, vai acontecer aquele movimento na igreja, né? O nome da igreja vai crescer, e as mulheres vão entrar ali na abertura, todas marchando, expondo seus melhores sapatos, a sua melhor veste, a sua melhor maquiagem e tal, a melhor fala no púlpito, mas acaba esquecendo do principal, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O principal da festa é Jesus. O principal da festa é Jesus. Quando você visitar, olha, eu aprendi, meus amados, eu sabia o assunto que eu ia tratar hoje. Jesus só me fazia entender que eu tinha que entrar na live. E eu vim para a praça, eu senti na praça, eu disse, será que tem internet lá? Porque eu pego o sinal aqui, não vou nem dizer de onde, senão vou me cortar, mas eu pego o sinal. Gente, eu pego aqui da Portuguesa, tá? Porque o sinal aqui é liberado. Quando a gente vai fazer pagamentos, compra de pães, para passar Pix, eles liberam, graças a Deus. Então eu posso falar. Mas assim, meus irmãos, eu estou falando de detalhe. Eu cheguei aqui e eu me deparei logo com essas preciosas, né? E eu olhei para esta aqui, ó. Essa bem aqui, ó. Nossa. Eu sou melancólico, tá? Eu sou melancólico e colérico, meu temperamento. Eu sou introvertido com aspecto de extroversão. E os melancólicos atentam para detalhes. Só os melancólicos. E os fleumáticos também. Só que entre melancólico e fleumático não tem outro temperamento, característica que atenta mais para os detalhes. E essa flor aqui me chamou a atenção. Não olha para minha unha, tá? Tenho que fazer minha unha. E logo veio o tema, os detalhes do Espírito Santo. Eu lembro, meus amados, vou voltar para cá. Quando eu estava sendo doutrinado pelo presbítero José da Mota, assim que eu o conheço, que mora ali no quilômetro 32, que eu preciso ir lá, mas eu não sei mais o caminho. Ele é, na verdade, ainda membro dessa igreja aqui, ó. Igreja de Madureira, que hoje ela está na direção de Deus através do pastor Jefferson.
tá? Que está fazendo um ótimo trabalho aqui. Parabéns, pastor Jefferson. Eu já parabenizei ele pessoalmente. Está fazendo um ótimo trabalho espiritual. Atentando para as coisas do Espírito. E eu saía em missão com ele, aqui nas ruas da cidade. E uma época, olha o moto barulhento. Eu fiz uma programação para visitar 10 casas. Então, quando a gente entrava em uma casa, ele não se preocupava em sair dessa casa. E eu ficava agoniado, irmãos, porque eu queria ir para outra casa, eu queria bater minha meta de visitar. Só que aquele presbítero não saía daquela casa. Acabava que em um dia, irmão, em um dia inteiro a gente visitava 2 famílias. 2 famílias. Opa, só atender aqui. O ônibus que vai para Moju, que saiu agora, que foi para cá. Ó. Ele não foi para cá ainda. Ele tá rodando a cidade. Lá vem ele ali, ó. Não é ele ali? Mas ele tá rodando a cidade. Espera aqui, olha, que ele vai passar. Tô dando uma orientação do ônibus que vai para Moju, para Baetetuba. Amo Baetetuba. Onde eu tava. Então, gente, eu queria visitar, cumprir meta, sabe? Abafar, para apresentar meu relatório bonito e tal. E ele disse para mim assim, olha, tu tens o privilégio de aprender diretamente da fonte, do Espírito Santo de Deus. Ele sempre dizia isso, vai chegar tempo que eu não estou contigo. E tu tens que aprender os detalhes do Espírito Santo de Deus. Como assim? Eu não entendi. Ele explicava, é o que eu vou explicar para você. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui na praça. Vou sentar aqui agora. Ele dizia para mim, toda vez que você acordar pela manhã, o Espírito Santo vai colocar para ti uma agenda. Não adianta, ele dizia, visitar 10 casas. Se o Espírito Santo, ele está colocando a agenda de uma casa. Se você for atender a ordem do Espírito Santo, ele se encarrega de fazer todos os feitos, todo o agir de Deus, através da sua miraculosa ação, vai acontecer no meio daquela casa, sem esforço algum da tua parte. Você será usado apenas como instrumento. Eu disse, nossa, que ensino. Hoje, ele dizia, o Espírito Santo, ele nos designou juntos na agenda para visitar apenas 2 casas durante o dia. Se você insistir em visitar a 3ª casa e a 4ª casa e a 5ª casa, nada vai acontecer. Nossa, que ensino, gente. Eu guardei aquilo. Ele é vivo ainda. Eu vou conseguir uma moto para me ir lá achar. Eu só sei que fica lá pro lado de São João, muito na beira do rio. Entra no 32. Esses dias eu conheci uma pessoa, Regina, parece-me, não sei se eu estou citando o seu nome completo, lá de Marituba, mas ela é aqui do Acará, que ela tem familiar para lá. E ela está vindo esses dias para cá, ou ela se programará para vir. E eu disse para ela, olha, se você vier, me leva. Eu nem a conheço pessoalmente, mas me leva. Eu quero achar esse homem de Deus para dar um abraço nele. Eu falei com o irmão dele. Então, ele dizia assim, escuta bem, acho que eu vou trazer o testemunho do meu mestre, do meu, abre aspas, mestre, fecha aspas, que foi quem mais me ensinou acerca do Espírito Santo de Deus, presbítero Zé da Mota. Um homem muito calmo, tranquilo. E detalhe, eu achava que ele era doutor, ele era, não sei se ainda é,
analfabeto. Sim, só sabia malmente escrever o seu nome. Aleluia. Ele dizia para mim assim, eu não vou demorar nessa live, eu acho. Ele dizia para mim assim, o Espírito Santo ele tem uma agenda direcionada. O diabo não. O diabo ele muda a sua agenda, a sua estratégia todo o tempo. Todo o tempo você tem que estar observando. A agenda do diabo, por exemplo, hoje é levar alguém ao suicídio. Então ele vai criar todas as estratégias, ferramentas para que essa pessoa ela perca o autocontrole e chegue a fazer o que é a vontade dele. O Espírito Santo tem uma agenda, livrar aquela pessoa. Se você não for, ele vai usar outra pessoa, mas a agenda ele não muda, que é livrar essa pessoa, dar vida a essa pessoa, animar essa pessoa, consolar essa pessoa. O Espírito Santo não vai mudar a agenda que ele tem para você hoje. O Espírito Santo não vai mudar a agenda. O diabo pode até mudar a agenda para te ver destruído, para te ver acabado, para te ver cabisbaixo por terra, mas o Espírito Santo, ele não vai mudar. E se ele quiser usar uma pessoa e essa pessoa resistir à ação de Deus através do Espírito Santo, que é Deus, ele vai usar outra estratégia, outra pessoa. Ele vai usar outra coisa. Ele vai usar até a TV, vai usar a internet, vai usar qualquer coisa. Mas ele vai livrar você. Aleluia. Do suicídio. Vai livrar você da morte. Vai livrar você. Aleluia. Uma outra coisa que ele me ensinou. Uma certa vez, primeiramente eu quero dizer que quando eu visitava as casas com ele, o presbítero Zé da Mota, eu estou falando, gente, disso aqui, ó. Cadê ela? Estou falando disso aqui, ó. Para quem entrou agora, eu estou falando de detalhes. Falando de detalhes. Eu estou falando de detalhes. Foi essa aqui, cadê? Isso aqui, ó. Eu estou falando de detalhes do Espírito Santo de Deus. Eu entrei nessa live sem assunto. Mas o Espírito Santo de Deus, ao chegar nessa praça, ao contemplar essas flores amarelas, disse, fala de detalhes. E eu estou falando só de detalhes. Enquanto eu estiver falando, eu vou mostrar agora alguns detalhes. E não o meu rosto feio. Esse homem presbítero José da Mota, uma certa vez, nós entrávamos nas casas e ele orava a Deus, ele abria a palavra, ele lia. Parecia assim um texto diferente. Mas sempre esse texto falava com alguém e a pessoa começava a chorar, sentia a presença de Deus. Eu dizia, o que é isso? Ele conseguia explicar a palavra de forma que ela entrava no íntimo, no profundo e no escondido das pessoas. Olha os passarinhos, são detalhes. Não voem, fique lá, deixa eu pegar vocês. Olha que lindo. E aí, meus amados? Uma certa vez nós íamos dobrando ali, lá no bairro do Cacoal, a quadra. Nós íamos visitar uma pessoa e ele colocou assim a mão na minha frente e disse, pare um pouquinho. Aí eu disse, o que foi, presbítero? Ele disse assim, mais uma vez, ele sempre dizia isso, agradeça a Deus por estar aprendendo direto da fonte do Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus nesse momento. E ele disse assim, vai chegar dias que eu não estarei contigo.
e você vai continuar o que eu faço. A porção da minha unção será repartida com você. E isso que eu faço, você vai fazer. Eu lembro que no mesmo dia, depois de visitarmos lá uma família no Cacoal, ele disse, vamos no Pantanal. A gente andava muito, não tinha moto. E nós atravessamos a cidade, quem conhece Acará sabe que do Cacoal para o Pantanal é bem longe. Não é tão, porque a cidade, do começo ao final, eu atravesso em 40 minutos. Eu acho que até menos, andando bem rápido para chegar lá da Câmara dos Vereadores, que é lá do portal, até o Pantanal na mata. Eu acredito que dá assim uns 40 minutos, mas eu acho que eu tiro menos. A cidade não é grande, a parte urbana não é grande, mas para andar é difícil aqui porque tem ladeira, é acidental, sobe, desce, assim vai. Então, meus irmãos, ele parou, me disse essas coisas. Quando nós visitamos o Pantanal, ele disse, nós vamos na casa daquela irmã, nós entramos, aí ele disse assim, pegue a Bíblia. Eu peguei, pegue sua Bíblia. Peguei a Bíblia, deixa eu sentar aqui, eu acho que eu estou andando muito. Eu peguei a Bíblia, deixa eu pegar minhas coisas aqui. E ele disse, ore a Deus. Eu logo abri a Bíblia. Eu lembro que eu logo abri a Bíblia. Quando eu logo abri a Bíblia, ele disse, me devolva a Bíblia. Sabe aquele, coloca casaco, tira casaco, daquele filme do Karate Kid? Foi mais ou menos assim que ele fez comigo. Ele disse, me devolva a Bíblia. Eu devolvi para ele. Ele me devolveu a Bíblia de novo, faça o certo. Ore em secreto a Deus, peça a palavra certa, abra a Bíblia e aquele texto que o Espírito Santo falar, leia. E eu fiz assim. E quando eu comecei a explicar a palavra, aquela mulher começou a chorar. Eu disse, o que é isso? Ela começou a chorar. E o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela. E de lá para cá, eu só não usava esse método porque tem uma pessoa que ficava me julgando, me recriminando, e eu parei de usar. Mas agora eu estou voltando a usar, quando Deus me faz sentir de usar, eu estou voltando a usar esse método, que é um método espiritual que foi transmitido para mim da unção do presbítero Zé da Mota. Assim como Elias repartiu com Eliseu, esse homem repartiu comigo aquilo que Deus deu para ele. E funciona, gente. Funciona mesmo. Se aplicado no momento de Deus, não no meu momento, mas no momento de Deus, no momento do Espírito Santo, nossa, é impactante como a palavra fala com pessoas. Esses dias eu fiz para uma jovem, eu não vou falar o nome dela, tá? Mas eu fiz para uma jovem que é incrédula, que só de falar em igreja ela cria uma resistência e tal, né? E pratica algumas coisas do ocultismo e tal. E eu disse para ela, pega a palavra. Nós cantamos 3 louvores. Eu disse, pegue a palavra e ora no secreto e pede uma resposta. A palavra abriu em Deuteronômio 30 e quando ela começou a ler, ela começou a chorar. Ela disse, nunca a palavra foi tão viva para mim. Nossa, eu li a Bíblia, não entendia nada, mas agora parece que está viva. Todas as letras vivas começaram a falar com ela de uma forma impressionante. E começou a transformar a vida dela, aos poucos. Ela ainda tem resistência? Tem, com a igreja. Porque as pessoas, elas começam a projetar o testemunho das outras pessoas, ou seja, o mau testemunho das outras pessoas. Elas começam a dizer assim, eu não quero ser crente como essa pessoa. Elas esquecem que a vida cristã é uma experiência minha com Deus, entendeu? É minha com Deus. Eu costumo dizer que a minha experiência, a minha com Deus, ela é como um espelho diante de mim, né?
Esse espelho diante de mim é toda a minha vida, meu testemunho, minha consciência, tá certo? E o crivo de julgamento, o primeiro crivo de julgamento, se eu estou ou não na palavra, é a minha consciência. Pelo menos eu ando assim. Eu sei quando eu peco, eu sei quando eu erro, eu sei quando eu estou passando dos limites, eu sei. Eu sei quando Deus me cobra para voltar ao eixo, eu sei. Eu sei quando o Espírito Santo está dizendo, olha, outro dia eu cheguei em casa, eu vou falar isso para vocês, eu vou falar abertamente. Eu estou divorciado há 2 anos e 3 meses. Nesses 2 anos e 3 meses eu tenho me esforçado para ser fiel. Vocês sabem que um homem que foi casado, eu não vou nem citar a expressão, porque senão o TikTok vai me cortar. Mas ele tem suas necessidades básicas, né? Uma mulher tem sua necessidade básica e tal. Mas eu temo a Deus. Eu sei que fornicação é pecado. Eu sei que adultério é pecado. E sei que fornicação é pecado. Então eu não vou ficar por aí me relacionando com uma, com outra, pegando outra, porque eu sei que Deus vai me cobrar no meu ministério. Tá entendendo? Mas é difícil. Então eu vou falar isso para vocês. Detalhes do Espírito Santo que eu estou falando, tá? Se você busca detalhes do Espírito Santo, tem uma palavra de Paulo que diz, acho que em Gálatas 5 ou 6, leia Gálatas 5 e leia Gálatas 6, essa palavra ela diz assim, se vocês pautam as vossas vidas de acordo com o Espírito, né? Aliás, se vocês andam conforme o Espírito, também pautem a conduta de vocês segundo o mesmo Espírito. Pautar a conduta segundo o mesmo Espírito é uma atitude minha. Isso implica em renúncia, em decisões. Ora, se eu vejo uma mulher bonita pelada na minha frente e eu vou em cima dela e faço, a decisão foi minha. Eu quis pecar. Concorda comigo? Mas se eu entendo, né, que não é a vontade de Deus, porque Deus tem algo melhor para mim, a vida cristã é feita de renúncias. Jesus ele disse assim, aquele que quer vir após mim, aliás, primeiro negue-se a si mesmo, renuncie, tome sua cruz e siga-me. Essas 3 coisas. Se um cristão, uma pessoa que diz servir a Jesus não faz, não é cristão. Como assim? Ele pode até ter recebido Jesus, pode estar até na igreja há 50 anos, mas se ele não negar a si mesmo, não renunciar e tomar a sua cruz, não pode ser discípulo. Acredito que isso que eu estou falando está em Lucas capítulo 13. Pode ler. Lucas capítulo 13. Mas está na Bíblia. Ou seja, a nossa vida cristã é feita de renúncias e de negações. Negar a si mesmo. Negar o meu desejo sexual. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem pessoas que dizem para mim, ei, o senhor, ela já casou, o senhor está livre. Partindo do pressuposto de Mateus 19, eu tenho um livro publicado na UCLEP. Olha, eu cheguei em casa, eu estava tirando para o meu amigo Bitenil, lá no posto de saúde do hospital, na UBS da Alegria. Eu estava tirando serviço, eu cheguei em casa de manhã, tomei banho, tomei café, entrei no quarto e o Espírito Santo diz assim, escreve sobre adultério. Eu disse, Senhor, o senhor está doido? Eu ainda falei assim, eu vou escrever sobre adultério e vou me expor. Porque naquela época ainda estava tramitando a ação na justiça. Eu vou me expor, Senhor. E aí, olha a minha cabeça. Quando eu vacilar e pegar uma mulher, aí os outros vão me colocar na cruz. Olha aquele que diz que sobre adultério, olha o que ele está fazendo. É porque eu sou carne. Mas eu não hesitei, eu escrevi.
2 dias, no segundo dia estava pronto. Ele só tem 46 páginas, se não me falha a memória, mas ele é bem completo. O livro é bem completo. O tema dele, o silêncio sobre o adultério. O que Jesus verdadeiramente disse sobre adultério e divórcio, que muitos não querem pregar. Esse é o tema. Inclusive ele traz até o que fazer em caso de narcisismo. Meu marido é narcisista, meu marido é violento, meu marido me abandonou. O que eu faço? Eu caso de novo? Leia o livro, está na Wiclap. Só coloca lá, O Silêncio do Adultério, no Google. Eu não tenho dificuldade de falar Google. Pode colocar até no Google. Ou então, O Silêncio do Adultério, de Cláudio Nilson Lopes. Vai aparecer no Google, vai direcionar para o Wiclap, para a página de compra, e você compra o livro. Mas eu queria mesmo que você comprasse o livro Quando Tudo Se Perde, o Chamado Permanece, que está lá. São detalhes também. Detalhes do Espírito Santo na minha vida. Eu não sei nem o que eu estava falando para seguir. Então, o que eu ia dizer? Teve um dia, eu esquematizei, confesso. Eu conheci uma jovem linda, muito interessante, tá? E só para vocês saberem, não é a minha chefa, tá? Eu não tenho nada com a minha chefa. A minha chefa que eu falo é a doutora Alexandra Mendes. Eu não tenho nada com ela, nada. A gente anda junto, almoça junto, ela cuida de mim, eu cuido dela, mas tudo profissionalmente. Se tem uma mulher que é profissional e sabe separar as coisas, se chama doutora Alexandra Mendes, que eu tenho maior orgulho de dizer isso. Uma pessoa zelosa, cuidadosa, interessante, não vou mentir, mas a gente não tem nada. Não tem nada. Então essa pessoa linda que eu estou falando é outra pessoa, tá? Gente, eu esquematizei. Eu tanto esquematizei que eu fui até o posto médico pegar preservativos. Escute bem. Eu esquematizei. Eu disse, Senhor, já são 2 anos, não sei se eu posso falar isso porque o TikTok pode cortar. Então eu vou falar de uma forma testemunhal, mas em código. Gente, eu cheguei em casa, eu tenho um canal, Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes, que foi orientado por Deus para abrir. Então, eu faço essas lives aqui espiritual pela madrugada, aí ou eu edito ou não, e aí eu vou salvar lá se você quiser ver de novo, é só ir lá. Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes. Eu cheguei pela madrugada, eu acordei, o esquema era nesse dia, nessa noite. Aliás, não ia nem chegar pela noite, seria à tarde. E aí, gente, eu comecei a ver o meu próprio testemunho do meu primeiro vídeo. No meio, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse assim, claramente, eu ia para o banheiro quando o Espírito Santo disse, não vou esquecer isso não, escolhe bem, ou tendencias para a carne morre, ou tendencia para as coisas do Espírito e vai receber tudo que eu tenho para ti. Nossa, eu pasmei, eu disse assim, Deus, nem errar eu posso, Senhor. Me deixe errar só uma vez. Tipo assim, para satisfazer a carne. Eu estou sendo honesto, sincero. Só que eu disse, eu escolho o que o Senhor tem para mim. Eu renuncio. E mandei uma mensagem para a jovem. Renuncio, não quero mais. O que tu está falando? Quero mais não. Estou com vontade, estou aqui aflorando, mas não quero. Não quero, eu quero o que Deus tem para mim. Ela não entendeu nada, mas eu entendi. Então, olha, desculpa, essa hora faringite. Quando eu cheguei na praça, foi essa aqui que eu me deparei. Tem várias, né?
para você ver que isso aqui é detalhe. Olha, detalhe. Veja ela. Aí quando eu me deparei com essa flor, o Espírito Santo falou claramente. Fala sobre detalhes. E bem aqui, olhando para essa flor, eu me despeço, dizendo para você aquilo que a palavra diz. Filhos, se ouvirdes hoje a voz de Deus, como os vossos pais ouviram no deserto outrora aquele dia, não endureçais o coração, como fez Israel no deserto em Meriba naquele tempo. Não endureçais o coração se você ouvir a voz do Espírito Santo, te direcionando o caminho, te interpelando, volte para a presença, volte para a igreja. Ah, mas eu não gosto daquela irmã, daquele irmão. Você não serve a irmã e o irmão, você serve a Jesus. Você tem que tolerar a irmã e o irmão, porque Paulo ele diz, tolerai-vos em amor uns aos outros, não é em falsidade não, não é em ódio. Ah, porque eu odeio aquele irmão. Se odeia, tem que pedir perdão, tem que liberar perdão também, tá entendendo? Gente, completando essa palavra, olha aqui, eu vou mostrar cada detalhe para falar uma palavra, tá? Tem um texto que diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste quando ele fala, orienta e a gente vai para o pecado. Olha, não basta ser religioso, ser do círculo de oração, do grupo de jovens. Não basta o tempo de caminhada que você faz na igreja, 50, 40 anos. Eu não sou religioso, eu já ultrapassei isso. O meu livro, Quando Tudo Se Perde, o Chamado Permanece, ele não fala sobre dogmas, sobre placas de igreja. Ele fala, sabe sobre o quê? Ele fala sobre revelação. Não é sobre religião, é sobre revelação. Mas se você quiser saber o que é religião, olha para a cruz, o sacrifício de Cristo. Tem um texto também que diz, não me pergunta onde, eu estou lembrando, mas é Timóteo, por aí, Colossense, que diz assim, não resistais ao Espírito Santo. É o que eu citei no início. Muitas pessoas ouvem a voz, aquela pregação é linda, 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 ela chora, 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 e ela sabe que ela tem que se reconciliar com Deus ou entregar a vida. Mas sabe o que ela faz? Resiste. Não estou pronto, não estou preparado. Como se ela pudesse se auto-preparar. Quem prepara é o Espírito Santo de Deus. Eu mostrei uma flor amarela, agora vou mostrar essa aqui, essa árvore aqui. Parece uma sarça, né? E vou terminar bem aqui. Mas tem outro texto que diz, parece que é Filipenses ou Colossenses por aí. É só um versículo que diz assim, não elimineis o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, de tanto resistir, a pessoa entristece. De tanto entristecer, ela afasta, ela elimina o Espírito Santo. E o que é uma pessoa eliminar o Espírito Santo de Deus? Quando ela blasfema contra o Espírito Santo. Quando ela atribui a obra de Deus a Satanás, a Belzebu, ela elimina o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que contra esse tipo de pecado não há perdão, nem aqui e nem lá. É desse tipo de pessoas que o texto em Provérbio diz, há ímpios que foram predestinados para o lago de fogo, o fogo do inferno. Mas por que, pastor? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo.
Mas como saber se eu blasfemei? Bom, se você tem desejo de ir para a igreja, você não blasfemou. Se você tem desejo de ler a Bíblia, você não blasfemou. Agora, sabe aquelas pessoas que escarnecem de Deus e não param de escarnecer, como os fariseus hipócritas? Elas escarneceram de Deus, elas negaram a Deus, elas eliminaram o Espírito Santo porque elas resistiram, endureceram o coração. Primeiro se endurece o coração e de tanto endurecer, resiste. De tanto resistir, entristece. De tanto entristecer o Espírito Santo, a pessoa acaba eliminando o Espírito Santo. Eu vou mostrar essa árvore com esses pássaros maravilhosos para dizer tchau. E você? Qual é a prioridade que você está dando ao Espírito Santo de Deus? Qual é? Pense nisso. Tenha um bom dia.